Oi, galerinha dos terceiros anos! Vamos para mais uma aula? Agora nós vamos para a aula de ciências. Mas antes, a tia Camila vai corrigir com vocês a lição de casa, certo? Vocês lembram que vocês tinham que ler um textinho. Ficar muito tempo no celular faz mal à saúde? Lá está explicando um pouquinho, não é mesmo? E depois da leitura do texto, que são da página 137, certo? E 138, na página 139, vocês tinham que resolver uma cruzadinha, lembra? Vocês iam completar a cruzadinha usando palavras que representem os problemas causados pelo uso excessivo de dispositivos eletrônicos, certo? Então, tinha algumas perguntinhas na vertical para vocês completarem e na horizontal, certo? Então, vamos lá, vamos corrigir para ver se vocês fizeram tudo direitinho? Então, na vertical, número 1, alteração no humor em que a pessoa fica irritada. E aí, então, o número 1 é irritação. Acertaram? Agora, número 2, mal-estar que surge em distúrbio na visão em geral. E aí, dor de cabeça. Acertaram? Número 3, problema na visão que dificulta enxergar objetos distantes. Olha lá, miopia. Vamos agora para a horizontal. Vamos lá, número 4. Dificuldade em dormir ou conseguir manter um sono contínuo. Insônia, certo? Número 5. Uma alteração na visão causada pela falta de lubrificação dos olhos. E aí, o 5, visão embaçada, certo? E o número 6, falta de concentração, desatenção. Joia? Fácil, né, turminha? Então, agora nós vamos continuar com a nossa aula de ciências, só que agora, turminha, nós vamos falar como funciona a visão, certo? Vamos voltar a apostila um pouquinho lá na página 134. Vamos lá junto com a tia? Vamos voltar aqui, 136. Chegamos na 134. Olha lá, turminha. Como funciona a visão? Quando um objeto do ambiente é iluminado por alguma fonte que emite luz, que seria o sol, lâmpada, vela, lanterna, parte da luz é desviada, é refletida por um objeto e entra nos olhos, e assim se consegue vê-lo. Então, aqui nós temos uma imagem, olha a imagem ali. Então, o 1, a fonte luminosa, que é uma lâmpada, né? Que está refletindo lá no objeto, olha lá, um livro. Número 2, o objeto recebe a luz e depois a reflete. Olha lá a setinha, mostrando como funciona. E o número 3, os olhos, então, conseguem enxergar o objeto, certo? Então, aqui nós temos a imagem, que é a luz da lâmpada, é desviada, refletida pelo livro e entra nos olhos, certo? Continuando. Ao chegar ao olho, a luz atravessará a córnea. Lembra que nós falamos um pouquinho das partes dos olhos? De lá, a luz passa através da pupila. Ao chegar à lente, a luz será direcionada para a retina, na parte de trás do olho, passando por uma substância gelatinosa, que é o humor vítreo, que nós falamos um pouquinho dele também. A partir da retina, uma mensagem é enviada ao cérebro, que finalmente interpretará as imagens que vemos, certo? Então, aqui nós temos também alguma imagem, olha lá. Número 1, o objeto que está recebendo a luz. Olha lá, o objeto que está recebendo luz é a lâmpada, olha como que funciona. Número 2, a imagem é formada no olho, olha lá, retina,
certo? O número 3, o nervo óptico leva a imagem até um ponto do cérebro, certo? Ali, ó, e a mensagem está chegando, a imagem está chegando ali no cérebro. Existem áreas do cérebro para cada sentido humano. Nessa região, a imagem é interpretada. Olha lá o cérebro, certo, turminha? Então, essa imagem que nós estamos aqui interpretando, analisando, é um esquema das estruturas envolvidas na captação e interpretação da imagem, certo? É um esqueminha para vocês entenderem como que a gente consegue ver, né? Como que é essa ligação, né? Do que nós vemos e a mensagem chega ao cérebro, certo, turminha? Então, próxima página, 135. Para controlar a quantidade de luz que entra nos olhos, a íris possui músculos ao redor da pupila. Quando há pouca luz no ambiente, um músculo deixa a pupila maior. Com muita luz, outro músculo faz a pupila ficar menor. Dessa forma, os olhos recebem apenas a quantidade de luz necessária. Olha que interessante, turminha. Aqui nós temos algumas imagens dos olhos. Olha que interessante a pupila dilatada. A pupila é a partinha pretinha do nosso olho, lembra? Olha como ela fica dilatada em ambiente com pouca luz, certo? Elementos não proporcionais entre si, certo? Cores fantasia. Tá explicando a imagem um pouquinho. E a imagem de baixo, turminha, é com um ambiente com muita luz. Olha a diferença da pupila aí. A pupila está bem contraída, olha lá, bem pequenininha, certo? Então, de cima, com muita luz, a pupila fica dilatada, maior. E com muita luz, ela fica menorzinha, certo? Atenção para as atividades, turminha, vamos lá? Nas atividades agora, turminha, nós vamos trabalhar com sequência. Vamos lá? Vamos lá, ó. A luz atravessa várias estruturas dentro do olho. Enumere-as na sequência em que isso acontece. Então, nós vimos que a luz atravessa várias estruturas, não é mesmo? Agora, nós vamos descobrir qual é a primeira que é a primeira estrutura, né? Que passa pelo olho, qual é a segunda, certo? Então, pensem um pouquinho. Se vocês preferirem fazer junto com a tia, ou podem pausar o vídeo, tentar fazer sozinho, depois voltar para a correção, certo? Então, turminha, a primeira estrutura que passa dentro do olho, primeira é a córnea, então a letrinha C. Vocês vão colocar o número 1 na letrinha C, certo? O número 2 é a letrinha A, depois passa pela pupila, certo? Certo, turminha? E depois o 3 é a letrinha D, passa pela lente, certo? Depois da lente, turminha, é a letrinha B, passa pelo humor vítreo, certo? E depois do humor vítreo, o último é a letrinha E, a retina, certo? Então, turminha, ficou assim, ó. Letrinha A, número 2, certo? Que é o segundo. Letrinha B, número 4. Letrinha C, a primeira, número 1. Letrinha D, 3. E letrinha E, 5, certo? E agora temos a atividade de número 1 como lição de casa. Tudo bem? Da página 145. Joia? Já já a tia Camila vai explicar essa lição de casa, certo? Agora nós vamos continuar mais um textinho aqui, turminha. Vamos lá junto com a tia? Deixa a tia voltar aqui um pouquinho. Passou muito aqui. Agora nós vamos para mais um texto, a passagem de luz e os materiais. E a tia Camila já volta para explicar a lição de casa da página 145. Tudo bem? Então vamos lá. Por que conseguimos enxergar um objeto atrás de um vidro, mas não o que está atrás de uma parede? Isso acontece porque os materiais que compõem o vidro e a parede são diferentes, não é mesmo, turminha?
Em relação à passagem de luz, os materiais podem ser de 3 tipos: transparentes, translúcidos ou opacos, certo? Então, aqui nós temos uma bolsa, primeira imagem, uma bolsa de plástico transparente, certo? Na segunda imagem, temos sala de reuniões com divisórias translúcidas, certo? E na terceira imagem, não é possível ver através de materiais opacos, certo? Você já estudou, vamos lá. Características dos materiais. No segundo ano, você viu que os materiais transparentes permitem que a luz passe totalmente por eles e assim conseguimos ver com nitidez o que está atrás deles, certo? Já os materiais translúcidos deixam a luz passar parcialmente por eles, o que faz que seja possível ver um pouco dos objetos que estão atrás deles, certo? Por fim, os materiais opacos bloqueiam o caminho da luz e por isso não conseguimos ver os objetos através deles. Turminha, baseado no que a gente aprendeu até agora, temos uma pergunta, uma observação aí para vocês pensarem. Pensem junto com a tia. Observe novamente as imagens das estruturas internas do olho humano, aquele que nós aprendemos, na página 132. Podem voltar um pouquinho lá, deem uma observadinha e pensem junto com a tia. Você acha que a nossa visão funcionaria da mesma maneira se a córnea, a lente e o humor vítreo não fossem transparentes? Por quê? E aí, turminha, vocês acham que a nossa visão funcionaria da mesma maneira se eles não fossem transparentes? O que vocês acham? Não, né, turminha? Não sabe por quê? Tia Camila vai ler aqui para vocês, ó. Nós precisamos da luz para enxergar. Se elas não fossem transparentes, não passaria luz suficiente e isso prejudicaria a visão, certo? A gente precisa que seja transparente para a luz passar e a gente poder enxergar melhor, certo, turminha? Então, agora nós vamos lá na página 145, que a tia Camila vai explicar a atividade, a lição de casa, para nós finalizarmos, combinado? Vamos lá junto com a tia. Turminha, na lição de casa, para finalizarmos, nas ilustrações a seguir, faça o que se pede. Aqui nós temos 2 imagens. Letrinha A, contorne os objetos que são fontes de luz. Então, observem aí e vocês vão contornar todos os objetos que são fontes de luz. E a letrinha B, contorne os objetos que não são fontes de luz. Combinado? Então, essa é a lição de casa de hoje, certo? Um beijo da tia Camila e até a próxima aula.